E aí, meus amigos, como vocês estão? Estamos iniciando aqui mais um Pod Cristão, mais um podcast. Nós estamos aqui hoje sem o meu co-host, né, por questões aí de algumas questões pessoais, ele não pôde estar presente, mas estamos aqui para gravar. Nós temos aqui duas pessoas especiais, uma pessoa que já vem aqui há 20 anos e outra pessoa que está começando, né? É a primeira vez que essa pessoa vai vir. Vai vir não, que ela veio, né? E eu acredito que ela não está, né, muito nervosa, porque o curso dela, eu vou falar depois, que até me passaram aqui uma playlist aqui, ó, tive que anotar tudo aqui, porque é muita coisa. Muita pós-graduação, muita especialidade, é doutorado. Então ela é muito especial para a gente. Nós estamos felizes, vou explicar o porquê nós estamos felizes também por uma outra questão que faz parte aí dos amigos que estão fazendo aí um trabalho muito bom. Então, vou me apresentar, meu nome é Jonas, eu sou educador físico, sou diretor dos jovens, sou diretor da sonoplastia da igreja, um perrengue nervoso. Mas nós gostamos bastante de estar fazendo esse trabalho. O Ministério Jovem também é muito interessante, onde a gente trabalha com os jovens, instruindo, auxiliando e também fazendo com que eles tenham uma capacidade de melhorar, né, e também ensinar, ajudar também a levar ali o cristianismo. E sem mais delongas, vou apresentar aqui os nossos convidados. O nosso convidado que já vem há bastante tempo é o Gabriel. Ele está acostumado a vir aqui. Ele mudou de igreja, não da Adventista, mas ele desertou do Bom Jesus e foi para o Dr. Paulo Prata. Apostatado. Foi apostatado lá. Brincadeira, mas ele foi para o Dr. Paulo Prata. Ele está envolvido ali nos Bravadores. Ele é um conselheiro ali. Gosta bastante dos Bravadores, então se você tem alguma dúvida, embora ele tenha voltado aí menos de 2 anos para a igreja, ele conhece o Bravador bastante, já participou a primeira vez, então ele gosta e está numa área que ele desenvolve bastante. Como também ele toca violão, canta mais ou menos, mas o cara é esforçado. Ele está tentando melhorar, mas ele toca bastante, toca bem. Faz 5 anos. E é interessante porque, como a gente sempre tem a questão da música, e a música ela tem um fundamento muito especial nas nossas pregações também, e também para que as pessoas que estão escutando. Nós temos também agora sim, gente, prepare para a apresentação agora, rufa os tambores aí, porque essa daí vai ficar marcada para a história, hein? Nós temos aqui a Ana, que é a namorada do Gabriel, por isso que ele está sorridente cada vez mais. Não sorria faz muito tempo, viu, gente? Estava triste, coitado. Estava desanimado, mas depois que a mulher entrou na vida dele, agora é só post. Agora é post, stories todo dia. Não tem mais eu não tô triste. Conversa até com os cachorros agora. Então o menino tá feliz. Então a Ana está fazendo um grande papel na vida deste homem. Amém. E ela é formada agora já em Direito. Agora tem que passar pela OAB, né? Temos isso também. Nós já tivemos algumas consultas aqui nos bastidores, né? Porque os auxiliares aqui já estão até querendo já os serviços dela. Mas ela está, né, quase se batizando aí. Logo já vai estar batizando a nossa igreja. Estamos felizes por ela estar tomando essa decisão, porque teve ali um trabalho de jovens, a Carla e você que deu estudo para ela? Assim, a Carla pode até falar, mas eu que fui lá, busquei, apresentei, assim. Não, mas foi... Pra Carla, Marcinha e a Patrícia. Carla, Marcinha e Patrícia. Quebrou as pernas do namorado, mas é isso mesmo. Não, mas é verdade, você não me... Mas o estudo foram feitos por elas, né? E a capacidade de ensino que tem a Patrícia, minha tia Patrícia e minha tia Márcia, que é tia mesmo, tá, gente? Mas elas têm uma capacidade muito boa de ensino.
Então a didática é boa, então ficou para maior compreensão. Isso, a gente... E a Carla foi boa porque é uma jovem que está ali também e conseguiu auxiliar. Isso, a gente queria que fosse outra pessoa que desse o estudo, não eu, para que não influenciasse, seja a questão do relacionamento, algo do tipo, não influenciasse na crença dela, na fé. Isso é muito interessante. Então nós estamos felizes porque nós teremos a Ana como nossa jovem membro aí, está disposta a trabalhar para Deus. E isso que é mais importante. Sem mais delongas, deixa eu lembrar quem vai fazer a oração aqui, que eu me esqueci. É o Gabriel que estará orando para a gente agora, para a gente poder iniciar a nossa lição. Claro, se você não pegou sua lição, nós estamos num trimestre novo, onde o nosso título é Êxodo. Nós iremos explorar bastante o contexto bíblico sobre Êxodo. E é muito interessante a gente aprofundar em alguns livros da Bíblia, porque a gente sempre tem uma compreensão e uma melhora também no nosso conhecimento. Então, Gabriel, pode orar para a gente gente possa iniciar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por esse convite, que o nosso estudo aqui da lição possa ser guiado pelo Espírito Santo, Pai, e que possa tocar no coração das outras pessoas que estão nos assistindo, Pai. Leve essa mensagem ao máximo número de pessoas que eu conseguir. É o que pedimos, Pai, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Um gole d'água para refrescar. Se você não pegou sua lição, pegue a sua lição. E se você ainda não tem a lição dos jovens, para que você consiga, basta você procurar alguma igreja adventista e pedir para que eles possam fornecer para você alguma lição. Tá? A lição dos jovens, nós temos o título como Crescimento, aí está escrito Bênção e Maldição. Nós temos a nossa tirinha aí na tela para vocês, e nós temos 3 escritas aqui nas tirinhas. Está escrito assim, ó: está cada dia mais difícil o trabalho aqui. Será que Deus nos esqueceu? Deus nunca esquece seu povo. Esse é um processo pelo qual temos que passar. Alguém avisa o processo que estamos confiando nele? Então aqui nós temos 3 situações, né, onde temos trabalhadores e ali eles estão, né, esperando ali uma promessa que Deus havia feito para eles. Só que, né, eles estavam já apreensivos porque para eles estavam demorando para que acontecesse esse processo. Então, para mim, a tirinha inicialmente ela tem esse contexto, né? Porque ainda fala assim, né? Fala para o processo que nós estamos esperando que ele venha mesmo, né? Estamos confiando nele. Então, basicamente, a tirinha ela tem ela nos remete, na verdade, uma questão de trabalho. E nós vamos aprender muito sobre isso na lição no decorrer aqui. Não sei se os meninos têm outra visão das tirinhas aí, quiser comentar. A tirinha que ela já representa o tom da semana, né? Ela fala que o povo de Deus está em crescimento, mas também está em sofrimento. E crescer nem sempre é confortável. E mesmo quando tudo parece ruim, mas é Deus que está guiando o processo, né? Foi isso que eu tirei dela aqui. Alguma coisa, Ana? Podemos continuar? Então vamos lá, nós vamos para domingo. Domingo nós temos o título Abençoados pelas maldições. E aqui nós temos uma pergunta muito interessante, que é assim, que, por exemplo, nós já vimos alguma coisa crescer, só que por algumas circunstâncias drásticas, parece que não ia acontecer nada, não ia virar nada. Não sei se os meus convidados já tiveram alguma situação assim, que a gente observou que cresceu e de repente parecia que não estava fazendo nenhum sentido, então parecia que estava sendo em vão. E aí eu quero perguntar para os nossos convidados, para a gente poder interagir sobre domingo aqui, como vocês se sentiram quando vocês viram uma situação dessa? De um crescimento, aonde logo em seguida parecia que não fazia sentido nenhum esse crescimento, parecia que é tudo em vão. Como vocês se sentiram com esse crescimento? Vocês têm alguma coisa para nos dizer? Eu não sei, às vezes eu penso nessa questão como algum projeto, né? Normalmente eu vejo isso quando eu for montar algum site. Às vezes eu tenho uma ideia, eu coloco, o site tá horrível, tá feio, sem pé nem cabeça,
Aí eu falo, meu Deus, o que isso aqui vai virar? E aí, depois que eu coloco mais umas 4 sessões, aí ele começa a ganhar corpo, aí ele vai mudando. Mas no começo... outra coisa também, um negócio engraçado, é criança, bebê, quando nasce o bicho feio... Ó, quando o bebê nasce, tem uns que nascem feio pra miséria. Mas depois... Fica bonito, né? Depois o bichinho fica bonito. Aí a gente dá uma dessa. Uma dessa. Ainda Bom, bem que eu já nasci... O nosso diretor tá empolgado lá também. Mas assim, então o que nós vamos entender nesse contexto inicial? Nós vamos estar falando sobre Êxodo 1, né? Nós vamos estar ali descrevendo essa situação do que aconteceu, porque logo ali, no início, em Gênesis ali, Deus na verdade fez uma promessa, né, ali para a questão da Terra Prometida, e estavam todos ali na Terra Prometida. Só que aí surge aquele momento onde Deus fala assim: Jonas, eu quero que você vá para o Egito e lá eu vou fazer com que você tenha coisas boas. Beleza. Já confiamos a primeira vez, viemos parar dentro da Terra Prometida, que algo de errado está aí, né? Vamos confiar. Só que aí nós vamos entender o porquê e o que aconteceu lá no Egito. Eu não vou entrar muito no assunto, porque senão eu vou acabar falando o assunto dos meninos aqui. Mas é só para que a gente possa entender. Até porque tinha ali uns ensinamentos, né? Que eles tinham, que não era necessário sair da Terra Prometida para conseguir alguma coisa. Só que o propósito de Deus era maior. E nós vamos entender muito em relação a isso. Então, a promessa que Deus faz, nós vamos entender também se nós estamos tentando acelerá-lo, esse processo, ou se nós estamos aguardando realmente o que é necessário. Então, sem mais comentários inicialmente da introdução, senão eu vou acabar falando dos meninos aqui. Eu quero passar para a segunda, que eu passei para a Ana. Ana para a segunda, para que ela possa estar nos explanando aí. Bom, boa noite. Na lição de segunda... Tá pegando? Você fala só um pouquinho mais perto. Sim. Tá bom? Isso, pode falar. Pode falar? Pode voltar? Pode falar, pode prosseguir. Tá bom. Na lição de segunda, a gente tenta começar a entender o que aconteceu em Êxodo 1. Êxodo 1 explana a questão da multiplicação do povo de Israel. Como eles evoluíram como nação e como eles estavam passando um temor para Faraó. Ocorre que o que acontece? Aqui na nossa lição de segunda, a gente entra num viés que a arqueologia, o que aconteceu na época. A arqueologia geralmente busca entender fatos históricos, fatos que ocorreram no passado, as pragas em si, que através de Moisés e o trabalhar de Deus ocorreu na época. Os estudiosos tentam entender essas questões que ocorreram lá na época. Porém, aqui na nossa questão do nosso ensino, a gente tem que entender não somente as coisas físicas dessa terra, mas as espirituais. E com isso vem a fé. Aqui, como nós sabemos, em Êxodo, o povo se multiplicou de tamanha grandeza, pois havia uma promessa para Abraão, onde Deus disse que o povo dele estaria como as estrelas do céu. Se multiplicariam de tamanha forma que não haveria como contar, como nós não conseguimos contar as estrelas do céu. Então foi o que ocorreu através de Jacó e seus filhos quando eles foram na época de José, quando José era governador. Se passou-se o tempo, passou gerações, e essa geração morreu, nasceram novas, e essa geração que nasceu não conhecia, o faraó não conhecia quem era José, quem foi José, tampouco Israel permanecia com aquela fé inabalável, aquela crença no nosso Deus. Então, através disso,
houve a necessidade da proximidade de Deus com o povo dele. Ele sentiu que ele não estava mais sendo aquele vizinho que mora do lado, aquela pessoa que está junto todos os dias. O povo se esqueceu. Então, mas como Deus é fiel à sua palavra, ele manteve sua promessa. Então ele continuou dando a multiplicação dos seus filhos naquele local. Ocorre que o faraó, ele entendeu que aquilo estava se tornando uma coisa fora de controle e tentou, de alguma forma, coibir, né, esse crescimento. Porém, as coisas de Deus são inexplicáveis, então o homem pode tentar, mas Deus dá a última palavra. E foi o que aconteceu. Eles continuaram se multiplicando apesar dos pesares, apesar do sofrimento que foram impostos a ele. Acontece que aqui na nossa lição está explicando a questão das evidências arqueológicas da época. O que acontece? A lição aborda a tensão entre a fé e a evidência. Ela mostra que nem sempre os dados históricos, o que foi estudado pelos estudiosos, ou pode ser levado, né, como total evidência, mas também ela explica detalhes do que aconteceu que nós não temos na palavra, né? Como, por exemplo, aqui eles citam os períodos, né? Os períodos que ocorreu tais fatos em Êxodo. Tão pouco, alguns têm certeza, outros não, mas nós entendemos que a Bíblia afirma que ela não pode ser interpretada, ela deve, na verdade, ser interpretada como a verdade. A arqueologia ela é só para trazer detalhes e nunca ser julgada somente a arqueologia por ela, sim, porque a luz da verdade está na palavra. Então ocorre que o filtro principal aqui para entendermos detalhes é a palavra. Pois o que acontece? Muitas pessoas tentam entender o que aconteceu lá em Êxodo, por que eles se multiplicaram tanto e não se levantaram contra o faraó, por que tudo isso aconteceu e precisou da intervenção divina de Deus para que eles pudessem serem libertos. Isso a arqueologia tenta explicar, no entanto, o homem ele é falho, então tenta e ao mesmo tempo se contradiz. Mas a palavra ela nunca se contradiz, então por isso que aqui está sendo questionada essa questão. Se a evidência arqueológica ela vai ser levada de fato ao ponto de que ela deve ter a verdade absoluta, ou então a palavra realmente é a verdade absoluta. Nós sabemos que é a palavra. Com isso, eu entendo que a lição que aqui traz com a questão da nossa fé e a questão do que nós podemos ter controle ou não. O que acontece? Quando nós temos fé, nós acreditamos em algo que não temos certeza do que vemos. Então, o que acontece quando nós estamos vendo, nós estamos tendo a certeza, e a fé não é isso. E aí, a arqueologia, ela mostra fatos, mas nem tudo há necessidade de sabermos, nem tudo há necessidade de termos a constatação física, pois a Bíblia ela é material, mas ela é espiritual. Então, através disso, eu entendo que a fé, como diz aqui no trechinho, ela não pode ser uma crença cega. Ela tem que ter o fundamento na palavra e evoluir. Isso, ela ser trabalhada através da busca diária. Além disso, eu tinha anotado aqui, eu trouxe alguns exemplos que eu achei assim, interessante para pontuar nessa questão do que ocorreu em Êxodo 1. Em primeiro momento, é a fé de Abraão, que Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes, mesmo sendo velho, mesmo tudo indo contra o que poderia acontecer, ele creu que essa evidência dizia o contrário. O que ele estava vendo é que ele era velho, mas que o poder divino de Deus mostrou que, por mais que o que ele está vendo, não necessariamente é o que vai acontecer. E aqui no nosso estudo de segunda é basicamente isso, sobre
a matéria, né, o físico mostrando para nós, mas nós não podemos nos ater somente a isso, porque se nós atermos somente a isso, não nos aprofundamos na espiritualidade de Deus, no aprofundamento de Deus. E a questão também da fé em momentos difíceis. E aí eu trouxe um exemplo de uma pessoa doente que confia em Deus e está com ela, e que Deus está com ela. Mas mesmo sem saber o motivo da doença, ou quando será curada, essa fé vai além das evidências médicas. Então, basicamente é isso. Aqui o ensino de segunda diz sobre essa questão do estudo do homem e da palavra de Deus. E como nós devemos, na verdade, nos ater a mais à palavra, à luz das Escrituras, e o que nós não soubermos, e o que nós ainda temos dúvidas, através da nossa fé em Cristo, nós seremos revelados, ou até mesmo, em algum momento, o Senhor vai mostrar. E, basicamente, eu entendo que foi isso que essa lição de segunda quis passar para nós nos apegarmos mais à fé do que ao que nós estamos vendo, do que é palpável. Muito bem, eu acho que nós podemos ir embora agora. Ela acabou com a lição, falou todas as coisas bem interessantes para que vocês possam compreender toda a questão da questão arqueológica que ela nos citou, tudo questão de comprovação através da arqueologia, mas comprovando aquilo que está sempre descrito na Bíblia. E nós estamos tendo, ultimamente, né, nós temos algumas comprovações que já estão sendo datadas, averiguadas e comprovando aquilo que a Bíblia nos diz. Exatamente. E isso é muito interessante, porque a Bíblia faz quantos milhões de anos aí que ela é descrita, que ela foi descrita, e as pessoas tentaram destruí-la e ela continuou emanando e continuou passando à frente. Então, ali para o povo, né, quando Deus pede, né, para que eles saiam da terra de Canaã e vá para o Egito, é tipo você sair da zona de conforto e ir para o conflito. E conforme foi crescendo, né, nós vamos entender um pouco mais, mas foi crescendo ali, eles tiveram algumas questões. E aqui é a comprovação de que eles tiveram que trabalhar ali para o faraó. Então a exemplificação que ela deu das datas de comprovações também está incluído a questão se foi ali a primeira escravidão acontecida ou se é a escravidão que nós conhecemos, que as pessoas, os estudiosos, eles colocam. Então ainda não tem uma certeza sobre isso, mas pode ser que mais à frente possamos entender, ou é simples, vai para o céu e pergunta para Deus, está tudo certo. Exatamente. Ele vai responder tudo. Ellen White mesmo comenta que os que esperam encontrar explicações claras para tudo não encontrarão segurança. A fé descansa em Deus. Muito bem. E sem mais delongas, vamos continuar aqui com o Gabriel na nossa terça-feira. Terça-feira, 2 mulheres extraordinárias. Bom, aqui nessa lição a gente destaca 2 mulheres que cuidavam da parte do nascimento ali dos filhos das israelitas. Sifrá e Puá eram as parteiras hebreias que receberam a ordem de matar os meninos recém-nascidos. Mas elas desobedecem o rei por temer a Deus, né? E a gente vê que é temer, não é ter medo de Deus. Elas temiam a Deus. Uma demonstração de reverência, né? E isso foi um ato de coragem e fé. E mesmo sem poder, mesmo sendo mulheres comuns, elas foram usadas por Deus para salvar vidas e resistir a um sistema opressor. Então, a lição traz aqui que a escravidão não era o suficiente para poder diminuir o povo. Eles ainda estavam crescendo e não paravam. A escravidão não estava funcionando. E aí o faraó falou, manda matar. Então, o que estiver nascendo pode cortar a cabeça e matar. Só que o que acontecia, foi uma das desculpas que elas usaram, é que as mulheres engravidavam e eram tantas crianças nascendo rápidas ao mesmo tempo que já tinha pulado para fora, não tinha como fazer alguma coisa, né? E diante disso é difícil determinar exatamente qual que era o papel dessas mulheres. Não sabia se elas eram responsáveis por um grupo israelita, se elas eram líderes de algumas outras parteiras, mas elas foram usadas por Deus. E
por terem desobedecido a ordem de Faraó, foram compensadas pelo Senhor, né? Tenho certeza que elas têm um nome ali no relato bíblico, né? E tiveram seus nomes mencionados. E o significado de Sifrá é bela e Puá significa perfumada, né? E o aspecto mais impressionante de toda essa história é que essas duas mulheres se posicionaram contra o faraó, né? O que vem falando aqui. E explicaram que as mulheres israelitas não eram como as egípcias, porque as egípcias estavam ficando doentes e as israelitas nasciam com muito vigor. E essa expressão cheia de vigor que menciona aqui na nossa lição é uma ironia deliberada, porque demonstra o oposto que o faraó queria. É o oposto da morte, é a vida. E ele queria a morte desse pessoal. E Deus usou essas duas mulheres comuns para confrontar o governante mais poderoso da época. E ele frequentemente escolhe instrumentos mais improváveis para realizar as duas obras. E eu trouxe também um comentário aqui da Ellen White, um comentário bíblico, versículo 1, página 1100. Ela diz que muitas vezes Deus usa o fraco para confundir os fortes. É aquele ditado, né? Deus usa os loucos para confundir os sábios. É isso que eu trouxe para nós. Muito bem. Muito interessante essa questão dessas duas mulheres por questões... Primeiro, elas foram citadas, o nome delas, e mulheres naquele período não era tão citada, né? Como nós citamos hoje, não era tão ouvida também. E elas tinham uma função ali, o faraó, e o que a gente pensa é como é difícil, né? A pessoa ir contra um sistema onde esse sistema basicamente iria acontecer. Elas poderiam ser mortas, faraó, vou matar vocês porque vocês não querem fazer o que eu quero. Só que nem elas estavam dando conta de tantas crianças nascendo. Então a desculpa era que já estava todo mundo nascendo, e quando elas chegavam já tinham nascido. Porque a ideia dele inicialmente era acabar com meninos e deixar as meninas. E nós vamos entender um pouco mais à frente sobre essas questões, porque meninos e meninas. E nós vamos estar falando ali, acho que na parte de quinta-feira. Então assim, como que Deus ele conduz, né? Ele vai usando as pessoas que a gente não imagina que seja, e assim, que não seja assim a capacidade que nós seres humanos olhamos, né? Acho que aquela pessoa não tem essa capacidade, mas a pessoa está lá movendo multidões e a gente não está fazendo nada e aquela pessoa está fazendo muita coisa. Como um exemplo que eu vi essa semana, que foi que um rapaz ele pediu para... Na verdade, ele conversou com Deus e Deus falou que iria comer com ele. Vocês já viram essa expressão. Ele falou que ia jantar com ele. Tá, aí tocou a campainha. Primeira pessoa era uma prostituta. E ele falou, não, sai daqui, não quero nada não, estou esperando uma pessoa especial para vir. Beleza, fechou a porta, continuou fazendo as coisas dele. Aí chegou a segunda. Segunda foi um mendigo que apareceu na porta dele, começou... não quero isso aqui não, tchau, mandou embora. E a terceira opção foi uma criança. Ela criança, não, pode ir embora, vai com seu pai, não sei o que, tal, não é aqui que você tem que estar. E foi. E a quarta opção apareceu, Deus para ele. E aí ele falou assim, pode entrar, estava esperando, estava aguardando você. Ele falou assim, não, você me negou 3 vezes a chance de eu jantar com você. Então eu não vou entrar na sua casa. Então as possibilidades não é da forma que nós queremos. Não é a grandeza que nós esperamos. E ali o povo ele estava esperando que já iam chegar, provavelmente, essa é uma exemplificação minha, um pensamento meu, chegar ali no Egito, já ia tomar conta e ia governar a questão do Egito ali por conta da promessa. Porque a promessa realmente de Abraão ali, que Deus fez para Abraão foi contínua, né? O ensinamento foi passado pelas gerações. Olha, nós somos o povo escolhido, nós temos... até 1000 gerações aí, Deus vai estar nos abençoando. Então, colocaram-se na cabeça e poderiam ter esse orgulho. Então, passaram por uma questão de trabalho inicialmente. Alguma coisa para comentar sobre o texto? Eu gostaria de comentar em relação à conduta das duas mulheres.
se nós notarmos, elas foram contra a posição e o dizer de uma autoridade. Deus diz para nós respeitarmos a autoridade como Ele mesmo, né? No entanto, quando há necessidade de seguir a palavra de Deus acima do que uma autoridade diz, porque elas ali entenderam, quem cuidaria delas não seria uma autoridade, mas sim Deus. Então, pode ocorrer futuramente, conforme as coisas vêm se cumprindo com a palavra, que nós vamos precisar abrir mão da autoridade que o homem coloca para que seguimos a vontade de Deus. E às vezes e elas nos dão esse exemplo, que o faraó era como se fosse o presidente atualmente aqui, por exemplo. Então o presidente falar certas coisas que contradizem o que nós acreditamos, nós precisaremos entender que quem está ao nosso lado e cuidar de nós será Deus. E eu acredito que essa posição delas, além de determinar a fé que elas tiveram em Cristo, mostrou também a força, né, que elas entenderam ter naquele momento, porque imagina você enfrentar uma autoridade, você precisa ter muita coragem e muita força. Eu acredito nisso. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Nós estamos no nosso Momento Hipertexto, que é a nossa quarta-feira, onde nós temos aqui algumas questões, algumas frases, algumas perguntas, algumas curiosidades. E o interessante dessa curiosidade é a gente passar para o nosso cotidiano, aonde nós temos uma situação, nós estamos passando por uma questão de aflição, aonde nós estamos tendo dificuldade, aonde nós conseguimos ali descobrir que nós estamos sofrendo por alguma coisa, onde pode ser num trabalho, pode ser com uma questão de família, ou pode ser questão de amigos, e ali você está vendo que está acontecendo uma injustiça, e parece que o tempo ele vai massacrando você, porque você às vezes fica de mãos atadas, porque provavelmente você não pode resolver, ou por medo da autoridade que está presente no estabelecimento, você não tem a capacidade de expor a sua fala ou a sua opinião em relação do que está acontecendo. Então esse tempo se torna massacrante, e é quando a gente está naquele momento que fala, nossa, parece que o tempo não passa. Essa frase eu acredito que todos já passaram por isso, já olhar várias vezes no relógio e falar, parece que o tempo não está passando, né? Nossa, acabou de olhar no relógio, 2 minutos não passou. E a gente passa também, não só por essa questão, mas uma questão de aflição, e a Ana pode nos descrever bastante sobre isso, até o Gabriel também, e eu também. Nós passamos pelo famoso TCC, trabalho, conclusão de curso, onde nós temos ali tensões, julgadores, pessoas que irão nos julgar, uma banca de julgadores ali, que pode ser de 3, 5, 7, depende. Os outros também fora, depende curioso, tudo. Depende de quem vai estar formando a banca ali, né? O meu teve 3 pessoas. Também teve 3. A minha felicidade foi que não tinha ninguém assistindo, só meus amigos. Mas é uma questão que a gente fica apreensivo. Porque por mais que nós montamos o trabalho, nós pesquisamos, nós fizemos os slides ali, finalzinho dá uma... nós ficamos muito preocupados, porque nós temos que defender a nossa tese. Uhum. Então você está defendendo perante, querendo ou não, um juiz. São 3 pessoas. Que já passaram por isso, estão além. Então, pessoas que já passaram por isso. E são pessoas que estão ali para isso, para julgar você. Então, nós passamos por essa apreensão. E aí nós temos o quê? 15 minutos hoje, né? Era de 15 a 20 minutos, acho que é 15 agora. 15. E parece que não passa os 15. E parece que o slide está acabando, e você fala assim, deu quantos minutos? Porque tem as tolerâncias, né? E a gente fica apreensivo, porque tem tolerância um pouquinho, né, para mais e um pouquinho para menos, para a gente não passar desse ponto, porque acaba a sua apresentação, tem perguntas e tudo mais. E ali eles se reúnem para estar decidindo se você vai passar ou não.
E aí nós entramos naquele momento, quando acontece a felicidade, né? Você passou. E aí nós ficamos felizes. E aí o tempo passa mais rápido. Sim. Passou a aflição, passou Sai a carga dos ombros. aquele estresse, né? Aquela ansiedade batendo, suando, mão, pé, cabeça. Você não sabe se o ar-condicionado está desligado, porque está menos 30 lá e você está suando, cara. Eu, no meu caso, né? Passando por essa questão. Então ali nós entendemos uma fração que nós poderemos passar no futuro. E nós podemos já estar passando por isso, porque nós podemos ser questionados por outras pessoas, julgados por outras pessoas, por aquilo que nós iremos fazer, o que nós estamos fazendo para Deus. Porque a primeira coisa quando nós erramos é: você não é crente, você não é evangélico. Então nós temos essas questões. Então nós passamos por pressão todos os dias. Só que nós temos uma promessa. E nós temos essa promessa, nós temos uma pessoa, Deus, que foi uma pessoa, Jesus no caso também, que intervém ali pra gente, que é o nosso intercessor, né? Que nos auxilia, né? Que nós temos o Espírito Santo também que está nos auxiliando aqui, e Jesus é o que faz a questão do advogado perante o juiz. Defende você até a morte, ele está defendendo você. E ele morreu por nós. Então nós temos essa certeza. Então, para a nossa palavra-chave hoje, que é a nossa rede semântica, nós temos a palavra intervenção. Quando vocês ouvem a palavra intervenção, o que vem à mente de vocês? A lição ela já deu alguns exemplos. Se vocês quiserem citar para o povo em casa, porque o pessoal eles não podem ter a lição, vocês podem estar citando. Ou se vocês quiserem uma outra palavra, quando vocês ouvem a palavra intervenção, vocês podem citar uma frase. Fiquem à vontade aí, convidados. Eu pensei em responsabilidade. Porque quando você intervém em alguma coisa, você está entrando na frente de alguma coisa que já está acontecendo. Exemplo, você está intervindo em uma briga. Vamos supor que tem uma briga de rua, um homem e uma mulher. Aí você intervém. Você não sabe se o cara vai gravar a sua cara e vai te caçar depois. Então é muita responsabilidade também. Eu acredito que seja coragem também. São muitas coisas, né? Eu acho que são uma dessas aí pra mim. Legal. Exatamente. Eu penso a mesma coisa. Legal. Eu pensando na parte da intervenção, eu pensei na parte do cristianismo, na parte divina, que é quando a gente tá para sofrer alguma coisa e Deus entra na frente e intervém na nossa frente e nos protege. Então nós temos várias citações que nós possamos, que nós temos para poder falar, né? Que são questões, por exemplo, acidente. Hoje mesmo, quase que eu não chego aqui. O cara passou no pare e Deus interviu ali para que eu não sofresse o acidente. Então ali já houve o quê? Uma intervenção e uma proteção naquele momento. Então eu colocaria a palavra proteção como a questão da intervenção. E para que a gente possa continuar, nós vamos para a nossa quinta-feira com os nossos convidados. Quem vai começar, fique à vontade. Eu começo quinta-feira. Deixa eu só puxar aqui. Jesus, o novo Israel, é o nosso tema aqui de quinta-feira. Quinta-feira fala o seguinte: há cristãos que, apesar de acreditarem em Jesus, né, eles duvidam das histórias passadas. Então, a mesma coisa, por exemplo, quando Jesus fala que ele é o verbo, ele é aquele que estava no princípio, os fariseus, o pessoal, eles não acreditavam. Eles falavam: como você pode blasfemar dessa forma? Como você pode virar e falar que é e coisa do tipo. A mulher do poço, por exemplo, a samaritana do poço, ela pergunta, acho que ela pergunta: por acaso o que você tem a me oferecer é mais assim, importante, é mais do que o nosso passado? Acho que era quem fez o poço era Josué, não me recordo agora. Mas ela questiona também essa questão. Então, ali eles alegam aceitar as pessoas de Cristo, mas rejeitam o testemunho de Moisés. E esse é um problema, né? Que especialmente quando lembramos que Jesus citou Êxodo e outros livros de Moisés com a palavra de Deus, com total autoridade que ele fala, né?
ali em Marcos 12, 26, Lucas 16, 31 e 24, 27. O próprio Jesus disse que rejeitar Moisés era o mesmo que rejeitar a ele, ali em João 5, 46 e 47. Então, crer em Cristo significava também levar a sério os escritos declarados pelo Moisés e os antigos. Então, o que Isaías escreveu, o que o pai Abraão escreveu, Moisés, o que foi escrito ali era para ser levado como uma palavra, porque o mesmo Deus que era no Velho Testamento é o do Novo. E eu acho engraçado as pessoas quererem tirar o velho, ou tirar o novo, ou ficar só com uma parte, ou ficar só com a parte boa, e a mesma coisa que fazem, por exemplo, com a lei. Eles tiram... É incrível como dos 10 mandamentos é só o sábado que eles tiram. E aí dizem, até estava vendo uma questão sobre o sábado não é mencionado no Novo Testamento. Ele é mencionado só no Antigo. Você pode pesquisar, ele não é mencionado no Novo como uma ordenança. Você não vê ele como ordenança. Mas, pesquisando a fundo, não era porque entre o povo já era comum a guarda do sábado. Então não tinha por que mencionar se já era comum entre eles. Então a gente tem que entender todo o contexto, toda a história, todas essas questões. E aí a vida, o ministério e a missão de Jesus não podem ser entendidos corretamente sem levar a consideração da história de Israel, registrada pelos primeiros livros da Bíblia. E aí a Ana dá continuidade. Aqui no título a gente fala Jesus, o novo Israel. Mas por que o novo Israel? Se a gente parar para entender o que o povo de Israel viveu, a gente vê paralelos com a vida de Jesus. Então, se nós formos entender o que aconteceu com o povo naquela época, o povo ele fugiu, né, da situação precária que estava vivendo para o Egito, para buscar melhores condições. E de lá eles se multiplicaram, como nós sabemos. Jesus também, ele foi levado ao Egito. Ele estava sendo perseguido. Ele poderia correr risco de morte assim que nasceu. Um paralelo que nós podemos citar. Um outro que poderemos citar Jacó teve 12 filhos. Jesus, quantos discípulos Jesus buscou? 12 discípulos. Interessante a questão também da perseguição. O povo de Israel, ele sofreu a perseguição pelo faraó. Ele não queria abrir mão, ele não queria aceitar que existia um Deus, por mais que havendo as evidências. E através dos discípulos, através do trabalho de Jesus, do ministério dele aqui na terra, eles converteram pessoas. E as autoridades também da época viram isso como um ato perigoso. Então, justamente por isso que Jesus foi perseguido também, assim como o povo de Israel. Além disso, o povo de Israel, eles, por teimosia, por desobediência e irreverência, passaram 40 anos no deserto. E Jesus passou 40 dias jejuando. Então, por isso que aqui no nosso tema... Isso, no deserto. Por isso que o tema diz Jesus, o novo Israel. Para que dar exemplo ao que o povo de Israel viveu, passou e lutou, e Jesus veio e fez a mesma coisa, ou semelhante. Exato. Um paralelo. Então, através disso, dá para refletir, por exemplo, que assim como Israel foi testado no deserto, Jesus também foi tentado no deserto. Assim como o Israel foi chamado para obedecer a Deus muitas vezes, Jesus obedeceu perfeitamente. E além disso, Israel oferecia sacrifícios para se aproximar de Deus, e Jesus foi o sacrifício perfeito. Então nós podemos tirar isso dessa lição de hoje. Exato. E no Desejado de Todas as Nações, na página 20, a titia Ellen fala que Jesus veio viver como homem a vida que Israel falhou em viver. E ele é o novo Israel, né? Ele é fiel onde Israel falhou. Exatamente. Muito bem, essa intimidade que a titia aí tá bom. Você viu? Tá pegando. Coisa boa. Mas é interessante o que vocês disseram em questão de como que tem tudo uma junção histórica, né? Do contexto, tanto da parte de Israel ali como da de Jesus.
São coisas que a gente vai aprendendo que a gente não reflete nessas situações. Igual a Ana citou sobre a questão das comparações, né? 12 discípulos com 12 filhos, 12 tribos, tem toda uma questão histórica que faz sentido desde o contexto, estudando certinho, desde Gênesis, e nós estamos entrando em Êxodo, explanando muito Êxodo, que nos remete a ilustrações mais à frente da Bíblia. Ela não se completa. Que tem um quebra-cabeça, que é onde você tem ali o início, que às vezes você tem que procurar lá no Novo Testamento. Você procura no Novo Testamento, você entende o que está no contexto, continua a história, lá no Novo Testamento você tem que voltar no Velho para poder concluir o seu raciocínio. E isso é interessante. É um quebra-cabeça que ele vai se moldando. E são versículos e capítulos que você pode tirar várias ideias. Como nós estudamos na nossa lição anterior do trimestre passado. Se você ainda não assistiu, clica na nossa playlist. Nós já temos aí a nossa playlist completa aí do trimestre passado. Nós finalizamos a lição e você pode assistir, pode maratonar. Fique à vontade para que vocês possam também aprender e também nos ensinar, se você estiver comentando ali com a gente poder responder vocês também. E para continuar aqui na lição agora, nós temos esse paralelo. Então essa junção faz com que a gente compreenda mais. E nós entramos na nossa sexta-feira. Na nossa sexta-feira, vou dar aqui o apanhado geral e vocês podem dar as considerações finais para que a gente possa finalizar. Mas basicamente está citando tudo que nós comentamos inicialmente sobre Êxodo 1. Então se você quer entender sobre a história, leia Êxodo 1, onde conta a questão das descendências inicialmente, depois vai contar ali para você quando eles foram ali para o Egito. E aqui cita que é o início da escravidão por conta do quê? Igual a Ana e o Gabriel já nos citaram, eles começaram a ter multiplicações de pessoas. Então você imagina um lugar que você está multiplicando, você é o governante e está se multiplicando o povo de Israel. E você começa a ficar horrorizado. E você vai utilizar o quê? Você vai utilizar as suas armas. Utilizaram a questão das parteiras, não deram certo. Aí eles utilizaram uma outra coisa, joga todo mundo no rio aí e vamos que vamos. Também não deu certo. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pôr isso para trabalhar para a gente. E as pessoas elas não saíram, né? Elas poderiam tanto virar contra o faraó, como também elas poderiam pegar as coisas dela e ir embora. Mas essa não é uma característica... Mas não é uma característica de Deus, fugir de uma batalha, né? Até porque o propósito que Deus tinha feito ali para o povo não era aquilo que eles estavam imaginando, e sim tinha um contexto para ser explanado, que era a pregação do Evangelho para aquelas outras pessoas que estavam ali, que não faziam parte do povo de Israel. Então eles passaram ali a trabalhar, fizeram todas as questões de crescimento do palácio, das coisas ali do faraó, e tudo isso tinha um propósito. E às vezes nós não entendemos o nosso propósito. E nós passamos por aflições todos os momentos. Até porque nós somos cristãos e nós passamos por questões que às vezes alguém está nos pressionando, ou às vezes temos dúvidas na nossa cabeça, ainda mais em relação às questões que nós temos como a guarda dos mandamentos, né? Que a gente tenta sempre está cumprindo os 10 mandamentos, porque não é uma tarefa muito fácil, onde nós erramos, pecamos, e nós precisamos da graça de Deus para que nos conduza ali e nos perdoe, né? Então nós temos essas situações. Às vezes alguma pressão você pode ter tido no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, no serviço, porque possivelmente você é o único cristão ali. E às vezes as pessoas elas tentam reprimi-las, reprimir você, tenta te colocar como uma pessoa ruim. E isso o povo de Israel estava passando. Só que eles continuaram firmes. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele não vai descumprir.
como que eu posso ter certeza do que você está falando, Jonas? É só você pegar a Bíblia e olhar todas as promessas que Deus fez e me conta uma que Ele não fez. Tá tudo lá. Até a vinda dele, como seria a vinda dele, que está descrita ali nos Evangelhos, no seu ministério. No Velho Testamento já estava citando como iria acontecer e como iria ser. Então, como que eu não vou duvidar de Deus se Ele já fez essa promessa? Sabe o que é mais incrível, parando para pensar? Quando ele fala desde o princípio que ia acontecer. E ele faz, vem fazendo. E não acordaram. Tipo, por exemplo, o cordeiro que foi morto era ele viria a morrer. Então, tipo assim, todo o passado aconteceu. E Deus não enganou ou coisa do tipo. Tava na nossa cara. Só que a nossa limitação, a nossa coisa, não permitia que a gente visse isso. Então é incrível, é perfeito demais. O nosso estado pecaminoso está fazendo com que a gente fique cego para algumas situações. E nós temos várias situações no mundo hoje que está nos surpreendendo, que está fazendo com que a gente fique horrorizado com algumas situações. E também nós temos uma questão de cumprimento das profecias, que nós seguimos, nós acreditamos nas profecias, e Apocalipse tem ali toda a descrição que as pessoas têm até medo de estudar Apocalipse por conta dessas questões. O menino está destruindo a caneta aqui, gente. Faz parte, ele está ansioso. Mas só para a gente completar e passar para vocês, nesse mundo nós vamos ter aflições. Nesse mundo nós iremos sofrer. Neste mundo terão pessoas que irão nos magoar. Neste mundo não será fácil. Mas quando nós estamos com Deus, as coisas vão ficar melhores. Nós podemos acreditar e confiar que Ele vai voltar. E essa promessa, ela vai se cumprir. A gente querendo ou não, a gente aceitando ou não, Ele vai voltar. Amém. E quando Ele voltar, eu espero estar lá. Porque é difícil. A maior surpresa vai ser a gente estar lá. Por que é difícil? Porque a gente faz ficar difícil. Deus facilitou. Primeira coisa que Ele facilitou, Ele morreu por nós e falou assim: amigão, agora ficou fácil para você falar comigo. E Ele falou uma outra coisa: eu estou aqui te entregando um livro aonde tem os discípulos iniciais, que eles passaram todas as aflições iniciais e eles continuaram firmes. E também eu vim a esse mundo, eu preguei o Evangelho e sofri, eu fui cuspido, eu fui esbofeteado, eu fui maltratado e mesmo assim eu continuei o ministério. Então, qual que é a minha desculpa para não continuar este ministério? Então, que a gente possa refletir, e finalizando a minha parte, que mesmo nós estamos na escravidão e mesmo que nós estamos sofrendo, nós possamos continuar confiando em Deus, porque Ele não vai falhar na sua promessa. Amém. Ele sempre vai cumprir. Amém. Quero saber dos nossos amigos, que estão aqui, alguma falinha aí para finalizar? A gente vai finalizar aqui, Então, finalizando tudo, um novo faraó que não conhecia Josué temia o povo, José temia o povo, impôs trabalho forçado, depois tentou o infanticídio, mas quanto mais os afligiam, mais o multiplicavam. E com isso, nós entendemos que o que eles viveram foi um crescimento em meio à dor. E essa foi uma das maiores marcas do povo de Deus. Essa é uma das maiores situações que todos nós, como cristãos, vivemos. E isso é uma mensagem para nós entendermos que não importa quanto as situações, as adversidades tentam nos limitar, como aconteceu com eles. A bênção de Deus é mais forte que a opressão que o mundo vai trazer para nós. Por isso, o nosso Senhor já deixou claro que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, depositamos nossas esperanças nele
e nós vamos conseguir passar por todas essas coisas. Amém. Amém. Muito bem, eu queria pedir para a Ana, para que ela pudesse orar para a gente, para que possamos finalizar. Meu Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui finalizando mais uma lição, a primeira lição do semestre. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a Tua Palavra, podemos conversar sobre o que é eterno, que nós possamos ter mais oportunidades de poder dizer e ler e aprender a Tua Palavra. É bom e agradável aos olhos de Deus, aos olhos dos homens também, essa busca que nós temos com a Palavra. Se nós buscarmos o que é eterno, o Senhor nos acrescentará todas as coisas. Entendemos aqui que a fé ela é a base de tudo. Apesar dos pesares, nós temos uma porção de fé que Deus deu um para cada. E que nós possamos, através dessa porção que Deus nos deu, exercitá-la e aprofundá-la para que possamos viver todas as situações e adversidades que virão entre nós. E através dessa lição entendemos isso. E eu peço, Senhor, que Ele venha nos trazer esse entendimento além do que nós possamos aqui passar. É isso que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E você que ficou com a gente até o final, se prepare, porque na próxima lição nós temos a lição 2 e você está o nosso convidado para estar presente, assim, presente não, né? Assistindo a gente aí no YouTube. Nós temos o tema Tentando do Seu Jeito. Se você quer entender um pouco mais sobre esse título, vai ser muito interessante e não fique de fora. Até mais. Tchau, tchau. Até tchau. Tchau, tchau.